muito feia contra os criminosos. E eles, Kátia, são cada vez mais destemidos. Dizer que na maior parte das vezes eles estão ganhando, né? E covardes, Kátia. Assaltam agora a mãe com criança no colo e manda essa mãe deitar no chão. Mas eles não têm esse discernimento de escolher a vítima. É inacreditável. Mas assim, você imagina para essa mãe o desespero. Olha a cena ali, ó. O carro tá ali, os bandidos chegam, tiram a mãe de dentro da situação. Os bandidos não chegaram ainda. Ó. Chegam de moto. Ela tá tirando a criança do carro. E ela percebeu, hein? Já chega assim, ó. Olha lá. Gente. O desespero dessa mãe, gente. 7 da noite, né? 7 da noite, tranquilo, dia. E você vê que ela tá, possivelmente, na porta de casa. Olha lá. Meu Deus. Kátia. Ela tentando tirar a criança do carro. Ela teve que deitar no Mas chão. Mas tinha bastante gente ali, né, Ju? Tinha gente no carro. Sabe que a Débora Lopes esteve no local, vai contar detalhes dessa história e, assim, é surpreendente, gente, é assustador o que esses bandidos fazem. Isso, gente, pra gente prestar atenção, porque a gente sempre acha que isso acontece com os outros, não com a gente. Então isso pode acontecer com qualquer um e aí a gente tem que saber como agir na hora, né? Olha lá, rodou. Os dois casais tinham acabado de sair de um prédio. A moça, que está de costas, carrega uma criança de colo. Ela entra no carro. O homem guarda pertences no porta-malas, enquanto o outro casal aguarda também do lado de fora. Veja que quando a mulher dá a volta para entrar no veículo, uma moto se aproxima. Ela se assusta, vai em direção à calçada, mas o garupa salta da moto apontando a arma para as vítimas. Ele vai para cima da mulher, pega a bolsa e os pertences que ela tem. Depois, vai até o outro homem, também recolhe o que encontra de valor. A mãe, que estava com a criança no colo, é obrigada a sair do carro, enquanto o marido também é roubado. Em seguida, o ladrão exige que todas as vítimas deitem no chão, inclusive a mulher com o bebê. O criminoso armado volta para a moto e foge com o comparsa. Só quando a dupla se afasta é que as vítimas se levantam e gesticulam, lamentando o que acaba de acontecer. O grupo desiste de ir embora e retorna em direção ao prédio de onde havia saído. Repare que a criança que está no colo da mãe é bem pequena. Aparenta ser um bebê de cerca de 1 ano de idade. Foi aqui nesta rua que o assalto aconteceu. Apesar do susto, as vítimas não se feriram, mas contaram à polícia que eram ameaçadas, porque a todo tempo o bandido armado dizia que ia atirar. A dupla fugiu levando bolsa, aparelhos celulares e também carteiras com dinheiro e documentos. Não tenha machucado a família, mas você fica com medo, né? De sair da própria casa para ir trabalhar. Depois do roubo, as vítimas foram à delegacia da região, que fica a apenas 1 quilômetro do local onde tudo aconteceu. Elas registraram a queixa. Disseram que os bandidos estavam numa moto Honda XRE 300 de cor preta. Mas disseram que são incapazes de reconhecê-los porque a dupla usava capacetes. Quem mora ou trabalha por aqui diz que assaltos do tipo acontecem quase diariamente. Já estou ouvindo barulho de moto, então você já fica meio assim, tensa, porque eu já fui mesmo assaltada perto de casa 3 vezes com moto. Eles ficam andando, circulando, principalmente capanando, eles ficam de campana, né, esperando os moradores sair para acabar assaltando, roubando. A polícia vai usar as imagens do crime para tentar identificar os bandidos. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem não fica tenso hoje em dia andando na cidade de São Paulo, desculpa. Tá muito fora da casinha, né? Não. Porque você fica tenso, você tá andando a pé. Primeiro que antes de sair de casa, a gente já passa por todo aquele processo. Não vou levar dinheiro, não vou levar cartão, celular, então nem pensar. Aí você vai com o dinheirinho no bolso. Não levo nem chave de casa, porque se você leva a chave de casa, em casa a gente pôs até aquela fechadura digital, porque senão você tem que sair de chave. Se você sai com a chave, aí o cara vê que você tá com a chave e fala pra você ir pra tua casa junto contigo com a chave. Vamos voltar em casa. Agora, você imagina se aquela criança começa a chorar ali, o desespero? Menino, mas é que anjo da guarda e Deus protege. Agora, eu vou te falar, né? Sacanagem um negócio desse. Aí você tá dentro de casa, o cara pode entrar. Você tá dentro do teu carro. Se passa, eu não vou dizer nem se passa uma pessoa de moto, passa um a pé, um vendedor, qualquer coisa, eu já olho com cara de possuída, pra pessoa ver que eu tô olhando, porque aí dizem, pelo menos o Major Olímpio me ensinou uns anos atrás, você tem que nunca parar na pista da esquerda, já falei isso algumas vezes, na pista do meio, com o lado do motorista colado no carro, e deixa quem passar ver que você viu mesmo. Então você vai seguindo a pessoa olhando, porque normalmente eles buscam uma outra pessoa pra assaltar. Então a gente tem que ficar pensando desse jeito. Não, daqui a pouco a gente não pode mais dizer. Dizem que a gente tá ansioso.
gente vai ter que ver numa bolha. Porque a ansiedade ataca muitos brasileiros. Pudera, né? Também com essa situação. Agora eu vou fazer um depoimento aqui, pessoal. Eu sei que eu não tô aqui por isso, mas principalmente o Morumbi e o Panambi, Kátia, é isso o dia inteiro. A polícia precisa reforçar ali, porque a coisa tá bem complicada. Com mãe, com criança, todo dia tem relato. Eu não entendo também. Mas vou te falar, é em todo lugar. Eu morava perto da Paulista. Também, né? Não, o que a gente ouvia, morávamos no 9º andar. Pega ladrão, qualquer lugar. A gente mora em Perdizes. Não teve lá na esquina de casa aquele rapaz que saiu do ônibus, estava assaltando, pegando o celular e subiu, ficou pendurado a parte de fora do prédio, que o Datena mostrou. Era 3 quadras de casa. É um absurdo, gente. Gente, é uma palhaçada, viu? Tem 2 pandemias. A do coronavírus e a da bandidagem. Eu não sei qual que vai curar primeiro. Acho que vai ser a do coronavírus. A do corona que vem vacina, porque a bandidagem é crônico já. Então. Problema sério. Pelo menos um a gente sabe que chega a vacina. E o outro vai chegar o quê para acabar com